nosso quadro de saúde, vamos falar sobre oncologia. Tudo bem, doutor Marciano? Tudo bem, Ana. É um prazer estar aqui respondendo as perguntas dos nossos telespectadores. Estou à disposição. Muito obrigada. O câncer é contagioso? Não, Ana, o câncer não é uma doença contagiosa, existe um mito grande em relação a isso. O câncer tem uma série de outras causas, mas não é uma doença que pode ser passada de uma pessoa para outra. Esse realmente é um mito da doença. E como explicar, então, vários casos de câncer na mesma família? Perfeito, Ana. Esse é um outro mito das pessoas. Existem alguns tipos de cânceres que são familiares, que são, por assim dizer, hereditários. Então é muito comum que certos cânceres, como por exemplo o câncer de mama ou o câncer de intestino, acometa várias pessoas de uma mesma família. Mas isso não é pela transmissão de uma pessoa a outra. E como saber qual o risco que os familiares têm de desenvolver o câncer? Existem riscos que podem ser calculados de acordo com a consulta com um médico oncologista e que leva em conta a história familiar dessa pessoa que tem o câncer na família. Existem também testes genéticos, Ana, que podem ser realizados para saber se uma pessoa é portadora de uma certa alteração genética e que aumenta o risco dessa pessoa desenvolver o câncer. Mas nós sabemos muito pouco ainda sobre o real risco, né, da maioria dos cânceres, sobre o real risco da pessoa vir a ter essa doença. E existe algum risco do paciente transmitir aos seus familiares a radiação que recebe durante a radioterapia? Não, o tratamento radioterápico do câncer, o efeito da radiação, ele se faz presente apenas no momento em que a radiação é aplicada ao paciente, apenas no momento que o paciente é exposto à radioterapia, Ana. Quando o paciente vai para sua casa, não há nenhum risco desta radiação provocar algum dano às pessoas que estão em casa. E de que forma o médico sabe qual é o melhor remédio para um tratamento? Existem várias formas de câncer, Ana. O tratamento do câncer hoje, ele envolve aspectos multifatoriais, o que a gente chama de tratamento multimodal ou multidisciplinar. Então, cada tipo de câncer tem um ou uma combinação de tratamentos diferentes, que podem incluir apenas a cirurgia, apenas a radioterapia, apenas a quimioterapia ou o somatório de todas essas terapias, dependendo do tipo do tumor e do estágio em que se encontra a doença. E há algum risco de, durante o tratamento, o paciente ficar infértil? Sim, esse risco é um risco pequeno, mas ele está ligado diretamente ao tipo do tratamento e à localização do tumor. Por exemplo, tumores da pelve, onde o paciente vai ser exposto ao tratamento com radioterapia, existe risco de infertilidade. Ou tumores ginecológicos, como por exemplo o câncer de ovário, que requer a retirada dos órgãos reprodutores, isso está relacionado à infertilidade. Mas de um modo geral, a maioria dos tratamentos de câncer não oferece risco à infertilidade. E o tratamento dói ou ele causa algum tipo de sofrimento ao paciente? Sim, Ana, o tratamento, ele dependendo do tipo do tumor e do estágio do tumor, ele sim, muitas vezes é um tratamento difícil, é um tratamento que os pacientes até, por vezes, não toleram o tratamento. Mas isso diz respeito a basicamente, qual é a proposta do tratamento? Por exemplo, algumas quimioterapias em alguns pacientes promovem muitos efeitos colaterais e o paciente tende a não tolerar por muito tempo isso. A radioterapia, dependendo da localização, por exemplo, na cabeça e pescoço, está associada também a fatores colaterais importantes. Mas quando o paciente está tratando, a equipe médica procura tratar também os sintomas decorrentes do tratamento, de maneira que o paciente possa concluir o tratamento, possa fazer até o fim o tratamento, porque é realmente a chance que o paciente tem de buscar a cura ou de buscar a melhor opção de tratamento dentro do contexto daquele câncer naquele estágio. E o uso do álcool é permitido durante o tratamento? Não, nós não recomendamos que o paciente faça uso do álcool em qualquer quantidade, basicamente porque os quimioterápicos, eles são drogas, né? São drogas que provocam vários efeitos colaterais, são drogas que permanecem durante dias os seus efeitos no organismo. Então, o uso do álcool pode piorar os sintomas decorrentes do tratamento, principalmente nos pacientes que fazem quimioterapia.
E enquanto a viagens, exposição ao sol, à praia, tem algum dano ao paciente? Isso também deve ser conversado sempre com o médico que faz o tratamento, porque algumas drogas realmente provocam fotossensibilidade, ou seja, o paciente ele vai para o sol, ele pode desenvolver reações ou doenças na pele. Mas cada tipo de tratamento tem os seus efeitos colaterais e as suas restrições. Nós não restringimos que o paciente abandone as suas atividades físicas, mas alguns tratamentos fazem com que o paciente apresente inapetência, fraqueza, então ele não está proibido, mas ele não vai conseguir desenvolver as atividades, principalmente atividades que requerem um esforço maior. Então, tudo isso é conversado com o médico e o médico sempre, claro, com o objetivo de proporcionar o melhor bem-estar para o paciente, de manter a qualidade de vida do paciente durante o tratamento. Aliás, esse é um dos objetivos da terapia, Ana, fazer com que o paciente mantenha a melhor qualidade de vida possível, né? Porque isso realmente está diretamente relacionado ao sucesso do tratamento. E a utilização de cosméticos, desodorantes, shampoos é permitido? Sim, Ana, esse é um outro mito, por assim dizer. Não há, de modo geral, contraindicação à utilização de shampoos, cosméticos, desodorantes em pacientes que fizeram ou que estão fazendo radioterapia para câncer de mama, que envolve a região torácica. Não há nenhuma contraindicação. E qual a relação da alimentação e o câncer? A alimentação tem um papel fundamental na prevenção do câncer. Nós sabemos que alguns cânceres estão relacionados diretamente à obesidade, como por exemplo o câncer do endométrio, que é o câncer do útero, o câncer de intestino também está ligado à obesidade. E alguns estudos, alguns trabalhos científicos, Ana, mais recentes, estão começando a comprovar que o sedentarismo e a obesidade e os maus hábitos alimentares estão relacionados realmente a um aumento da incidência de alguns tipos de câncer. São necessárias mais pesquisas para a gente saber realmente qual o risco exato dos pacientes que não têm uma alimentação saudável em desenvolver o câncer. Mas a gente já sabe com os trabalhos, com as pesquisas que nós temos hoje, que os maus hábitos alimentares estão associados a alguns tipos de câncer. O que é quimioterapia? A quimioterapia é um tratamento à base de medicamentos, de substâncias que são injetadas no corpo do paciente ou então são administradas por via oral e que visam combater as células cancerígenas. Nós temos diversos tipos de quimioterapia, cada um com efeitos colaterais diferentes, com tempos diferentes de tratamento e com propostas diferentes. Mas podemos resumir que são substâncias aplicadas ao paciente que visam combater o câncer. E o que é hiperpigmentação? A hiperpigmentação é uma reação que ocorre na pele decorrente de um dos efeitos colaterais possíveis com tratamentos contra o câncer, basicamente a quimioterapia. Um outro também tratamento que pode provocar alteração na coloração da pele é a radioterapia. Então, a hiperpigmentação, para quem perguntou, nosso telespectador, é uma alteração na coloração da pele, uma alteração para uma coloração mais escura, decorrente de um efeito colateral do tratamento. Por que durante o tratamento o paciente sente náuseas e vômitos? A náusea e o vômito são sintomas decorrentes do tratamento quimioterápico, Ana. O tratamento à base de cirurgia e à base de radioterapia também pode provocar náuseas ou vômitos, mas as náuseas e vômitos elas são efeitos colaterais do tratamento à base de quimioterapia, que altera todo o metabolismo do corpo e faz com que o paciente realmente tenha, dependendo da dose e do tipo do tratamento, um quadro de náusea ou vômito, mas que o médico responsável pela prescrição do remédio, já prevendo isso, costuma, de maneira preventiva, tratar isso. Então, o paciente, ele já, além de ele fazer uso da quimioterapia, ele também faz uso de medicações que visam prevenir ou tratar esses efeitos da quimioterapia. E o que é indisposição alimentar? Indisposição alimentar, a gente pode traduzir por anorexia ou falta de apetite, também é um dos efeitos ligados diretamente à quimioterapia. Alguns pacientes que fazem cirurgias grandes
também ficam por períodos de tempo com o apetite diminuído, mas basicamente é um dos efeitos esperados, da quimioterapia. E da mesma maneira, o médico, ele sabendo disso, procura minimizar isso prescrevendo suplementações alimentares. Muitos dos nossos pacientes são acompanhados por uma equipe de nutricionista, então a anorexia e até mesmo o emagrecimento, Ana, são comuns durante o tratamento do paciente oncológico, do paciente com câncer. E o que é fotossensibilidade? A fotossensibilidade é uma predisposição à pele, uma sensibilidade da pele à luz, basicamente à luz solar. São situações em que o paciente deve evitar a exposição à luz, porque a luz, o sol, pode provocar manchas, pode provocar reações na pele e isso provocar sintomas indesejáveis no paciente. Alguns medicamentos provocam isso, mas não são todos os medicamentos usados no combate ao câncer que provocam a fotossensibilidade. Mas o médico, ele sempre, da mesma maneira, orienta o paciente dessa precaução quando ele deve ter. Doutor, o que é alopécia? A alopécia é a perda dos cabelos decorrente do tratamento com medicações, basicamente a quimioterapia. É importante a gente comentar, Ana, muitas pessoas acreditam que quando o paciente perde o cabelo na quimioterapia, o cabelo não vai mais crescer. Mas é importante que a gente diga que, acabando o tratamento com a quimioterapia, o cabelo volta a nascer e geralmente do mesmo jeitinho que ele era antes. O que é mucosite? A mucosite é uma inflamação nas mucosas do corpo. Onde nós temos mucosa? Basicamente em nosso aparelho digestivo e na boca. Então, a mucosite, nós comentamos agora há pouco, Ana, sobre uma das causas de náusea e vômito. Uma das causas de náusea e vômito no paciente que faz quimioterapia é a mucosite. Ela é uma inflamação nas mucosas decorrente do efeito do tratamento. E ela pode provocar diarreia, mal-estar, indisposição, além dos vômitos, como nós comentamos. Doutor, agora conte-nos um pouco sobre a sua experiência profissional. Então, Ana, eu sou um cirurgião oncológico. A cirurgia oncológica é uma especialidade dentro da oncologia de um modo geral. A minha formação é uma formação de cirurgia oncológica no INCA, no Instituto Nacional do Câncer. Eu tenho também uma especialização em cirurgia oncológica do aparelho digestivo, que é a minha principal área de atuação, e dentro disso eu faço parte do grupo de cirurgiões do Centro de Oncologia e coordeno também um grupo de cirurgiões de um serviço hospitalar grande em Curitiba. Doutor, apresente-nos o Centro de Oncologia do Paraná. O Centro de Oncologia do Paraná é uma clínica de oncologia tradicional na cidade, presente em Curitiba há mais de 20 anos, participou da história, né, da oncologia na cidade das últimas décadas. É uma clínica hoje que é composta por 20 profissionais de várias áreas, que incluem toda a abordagem multidisciplinar do câncer. Nós temos profissionais da cirurgia oncológica, profissionais da oncologia clínica, nós temos ginecologistas, nós temos urologista e também dispomos de um centro de wellness, que é um centro que visa a dar suporte ao paciente e melhorar a qualidade de vida ao paciente. Esse centro de wellness, ele é composto por um acupunturista, ele é composto por uma nutricionista e também por uma psicóloga. E é um diferencial da clínica que é oferecido aos pacientes que aqui tratam. Nós hoje somos uma clínica que realizamos quimioterapia no próprio espaço, com instalações confortáveis, com leitos individualizados, onde o paciente ele fica numa espécie de, entre aspas, uma internação durante o período em que ele faz a quimioterapia e vai para casa após o fim da quimioterapia. E quais os convênios que vocês atendem? Nós atendemos um número grande de convênios, mais de 50 convênios, e as pessoas interessadas podem consultar a nossa relação de convênios no nosso site. E qual a diferença entre prevenção e detecção precoce? Essa é uma pergunta bem interessante, Ana, porque muitas pessoas confundem
a detecção precoce, os programas que o governo divulga no sentido de prevenir o câncer, mas na verdade a maioria dos programas são programas de detecção precoce, como você colocou. Por exemplo, as mamografias, elas visam detectar precocemente o câncer, elas não vão prevenir o câncer, mas as mulheres que fazem mamografia e o autoexame de mama, da maneira como é orientada, se consegue diagnosticar o câncer numa fase mais precoce, por isso o nome detecção precoce. E nessa fase, a chance de cura é maior. O mesmo vale para o câncer de próstata e para outros programas que o governo divulga e que visam o diagnóstico precoce do câncer, aumentando as chances de cura. Já a prevenção, ela visa evitar que o paciente venha a ter o câncer. Para isso, nós temos que saber quais são os fatores de risco para cada câncer. O assunto é bastante extenso, mas nós poderíamos dizer o seguinte, Ana, o principal fator de risco hoje para câncer, o principal fator de exposição e que aumenta o risco de vários cânceres é o hábito tabágico, o tabagismo, é o cigarro. Então, as pessoas que querem se prevenir do câncer, elas devem evitar o cigarro e outros fatores que nós sabemos que também provocam o câncer, como o consumo excessivo de álcool, os maus hábitos alimentares, como eu disse antes, a vida sedentária e, se nós falarmos do câncer de pele, nós podemos colocar a exposição solar de maneira não ideal, né, sem a proteção solar, ela também aumenta o risco do câncer de pele. Uma outra medida preventiva também é a vacina, a vacina contra o HPV. O câncer de colo de útero hoje é o segundo câncer mais incidente no Brasil. Nós temos a vacina que começou a ser agora disponibilizada e também hábitos, né, sexuais não promíscuos, já que o câncer de colo de útero ele é transmitido por um vírus. Então, a prevenção, né, de uma vida sexual não promíscua, ela previne o câncer do colo de útero. De maneira muito resumida, nós poderíamos colocar então dessa maneira as medidas importantes de prevenção do câncer, Ana. E qual a melhor maneira para manter o contato com vocês? Nós temos todas as informações do nosso corpo clínico, equipe de profissionais no nosso site, e no site também existe um link que é o Fale Conosco. Nós estamos à disposição para quaisquer dúvidas, nós temos os nossos telefones, o endereço da clínica e estamos, né, como eu falei, de prontidão para qualquer esclarecimento através desse link dentro do nosso site.